Fala galera que tá aí do outro lado da telinha. Para quem não me conhece ainda, sou o Júnior Ascensão e tenho como objetivo ensinar as escrituras sagradas. Acabou aquele tempo de você falar: Júnior, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo ela. Júnior, eu parei de ouvir a Bíblia porque eu não conseguia compreender essas escrituras sagradas. Eu estou aqui como sendo um facilitador na sua vida, como sendo um canal de bênção para que venha clarear, abrir os seus olhos espirituais. Você vai entender, compreender o que Deus diz a respeito das escrituras sagradas de uma forma dinâmica. Pessoal, o tema hoje é forte e é impactante. Eu descobri através de uns camaradas meus que eles têm dificuldade em entender como é que um demônio sai do corpo da pessoa. Como é que um demônio ocupa o corpo da pessoa? Existe uma forma de fazer ele ser expulso do corpo de uma pessoa? A Bíblia dá uma clareza dizendo que sim, que Jesus nos atribuiu um determinado poder. E hoje nós vamos ver esses versículos aonde é que está ali para que você venha gerar entendimento. E caso você tenha essa percepção, essa sensibilidade espiritual, tem como você tomar uma ação. Veja isso. Hoje o nosso estudo está em Marcos capítulo 1. Você vai do versículo 21 adiante ali, ó. Eu vou dar um resumo bem legal aqui, ó. Um cara que morava no cemitério, para quem não sabe, era o gadareno, né? Ele passava por muitas aflições, ó. E nada conseguia prender aquele homem. E extremamente ele era violento. E a Bíblia menciona que aquele homem, ele quebrava correntes. E as pessoas tentavam acalmar ele, tentavam colocar ele em cadeias ali, e ele destruía aquilo. Era uma força descomunal, ao ponto que vários homens tentavam fazer com que aquele homem se acalmasse e nada. Detalhe, aquele homem ele se mutilava também. A Bíblia menciona que Jesus, ao sair com o barco com os discípulos, chegaram até a cidade ali de Gadareno, e quando ele foi ao encontro daquele homem, aqueles espíritos que estavam ocupando o corpo daquele homem falou que viesses falar com nós, Jesus, tal. Começaram a exclamar palavras ali, e ele falou: já cala-te. E em seguida, ele já ia expulsar aqueles demônios do corpo daquele homem ali, que estava sendo afligido por um determinado tempo. E aí a Bíblia menciona claramente que aqueles demônios falam: então, se já que você já vai expulsar a gente do corpo desse homem, permita-nos que nós entramos naqueles porcos. E em seguida, Jesus falou assim: tá bom, eu permito. Quando ele falou isso, ele não falou no sentido de gerar uma maldade, porque tinha aproximadamente 5.000 porcos que, quando aqueles demônios saíram do corpo daquele homem, ocuparam aqueles porcos, e eles correram para um desfiladeiro e se atiraram no desfiladeiro, e em seguida aqueles porcos morreram. Acabou com todos aquela porcaria toda, aquelas porcadas todas. Eu não lembro o coletivo de porco, mas deixa aqui embaixo na descrição que depois vocês comentam comigo aí. E só lembrando, dá um like para fortalecer o nosso canal aí e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. E se é a primeira vez, sejam muito bem-vindos, amigos. Continuando então, quando aqueles porcos eles caem no desfiladeiro ali, aquele homem ali, ele é liberto. O que eu aprendo com isso nessa lição? Que, em primeiro lugar, um homem estava sendo afligido há muito tempo, um espírito que gerava violência nele. Não era um fator simplesmente natural. Existem fatores de caráter humano, mas existem fatores que são caráter espiritual. Ali, a Bíblia menciona que era uma legião. Quando pergunta-se o que estava ocupando o corpo daquele homem, ele fala assim: pode-se dizer que é legião, porque nós somos muitos. Antigamente, naqueles tempos, naquelas épocas, quando se falava de legião, era como se fosse um exército de 100 homens para cima. Então, o que acontece? Ele já estava declarando que havia muitos demônios ocupando o espaço físico, o corpo daquele homem ali, e fazendo dessas atrocidades com ele, fazendo ele se mutilar, se cortar, fazendo rebentar cadeias, prejudicar pessoas ali, ao ponto que nada conseguia parar aquele homem, a não ser praticamente que com o tempo ele ia se autodestruir, por assim dizer, ou prejudicar outras pessoas. Até que chegou Jesus em Nazaré, chegou àquela cidade porque ele tinha um propósito. Logo que libertou aquele homem, quando ele disse sai dele, aquele homem mudou o caráter, o comportamento dele, ao ponto que ele queria ir com Jesus. Só que Jesus falou: então fique nessa cidade e dê um testemunho a respeito do que Deus tem feito em sua vida. E Deus teve misericórdia
na vida daquele homem. De fato, já havia muitas coisas que ele tinha cometido que foi terríveis. Só que entendendo Jesus que aquilo que ele fez não era por ele mesmo, ele estava sendo possesso, liberou uma palavra chamada misericórdia sobre a vida dele. Vamos para outro entendimento aqui. Lá no Jardim do Éden, também menciona-se que a serpente, o Satanás, ele entrou no corpo da serpente para enganar a Eva. Então demonstra claramente, ela dá clareza nas escrituras sagradas, que tem como Satanás ou os demônios em si ali, eles ocuparem o corpo físico de um ser humano ou de um animal para tentar prejudicar vidas ou a própria pessoa. Vamos lá. Outra parte do texto que eu vejo aqui, ó, você vai ver aqui no livro de Mateus. Deixei separados os versículos, vou ler para você explicar. Mateus capítulo 17, versículo 14 adiante ali, você vai ver falando assim, ó: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele está como louco, lunático, porque ele sofre muito. Porque ele se joga no fogo e se joga na água. Porém, eu trouxe os seus discípulos aqui e eles não conseguiram curá-lo. Bom, nessa passagem é uma coisa bem interessante. Quando Jesus ele dá ordem aos discípulos dele para que ele vá em cidades ali pregar o evangelho, que era o reino de Deus, a justiça, que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva, que o reino de Deus está próximo, existe céu e inferno. Os discípulos saíram ali pregando uma coisa chamada boas novas, as boas notícias, as novidades daquela época após a vinda de Cristo, que é a nova aliança do livro de Mateus até o Apocalipse. Ali temos como missão ali espalhar as boas novas. E esses discípulos saíram conforme a direção de Jesus. Só que um homem pediu ajuda para ajudar, clamou aqueles discípulos para salvar o filho dele, que ele estava como louco, como lunático, se jogando no fogo, se queimando, se mutilando, ou até mesmo tentando se afogar. Os discípulos vendo aquilo, eles não deixaram por menos, eles tentaram fazer alguma coisa. Mas olha que interessante, pessoal, a Bíblia menciona claramente que aqueles discípulos, por aquele tipo de demônio, aquilo que estava ocupando o corpo físico daquele jovem, eles não conseguiram expulsar daquele corpo, aquele espírito. Aí ele vai e recorre a Jesus. Ou poderia ser que, ela não dá esse detalhe, que eles falam assim, viu, já que vocês não conseguiram resolver o problema, me leve ao seu mestre, a Jesus. Aí aqueles discípulos, por assim dizer, chegou aquela história até Jesus, Jesus olhou para aquela situação, analisou tudo, falou assim, ó geração incrédula, até quando, né? Estarei convosco, assim, que falta de fé é essa? E aí só que em seguida ele expulsa aquele demônio e fala, sai dele! E a Bíblia menciona que aquele corpo que estava possesso do espírito, aquele espírito imundo, aquele demônio sai do corpo daquele jovem e ele volta em um estado natural, um estado normal, em sã consciência. Olha aí um outro sintoma. Existem loucuras de forma natural, mas existem também, biblicamente falando, para quem professa sua fé em Cristo, sobre algo espiritual que pode atrapalhar a mente da pessoa, a alma. E em seguida, quando ele expulsa aquele demônio daquele jovem, olha que a lição primordial que Jesus deixa ali para aqueles discípulos. Ele fala assim, ó, eles falam, mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Ele fala, ó, existem casta, existem tipos, existem circunstâncias espirituais que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. Não era simplesmente a oração, havia uma consagração que teria que estar casada com a oração, o jejum no caso. Eles tinham que estar alinhados, os dois. A pessoa teria que se mortificar a carne, fortalecer o espírito para tomar aquela ação e expulsar aquele demônio daquele jovem. Quem disse isso? Jesus Cristo. Está escrito ali onde eu mencionei em Mateus capítulo 17, caso você venha ali analisar essa questão da passagem. Já em Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 18, está escrito assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, e porá a mão sobre os enfermos e os curarão. Ali na comitiva dos 70, algumas bíblias falam que foram 72, né, no original, quando Jesus ele prepara
aqueles homens, uma comitiva, para que espalhe as boas novas e comece a libertar, curar pessoas, batizar elas, enfim, cumprir aquilo que era propósito daqueles homens que foram escolhidos por Deus, e estabelecer no livro de Atos as primeiras igrejas e as futuras igrejas que iriam se multiplicar. O que ocorre ali? A Bíblia menciona que Jesus fala assim, ó, para vocês expulsar um demônio do corpo de uma pessoa, vai ser em meu nome. Qual o nome? Jesus Cristo. O nome de Jesus, ele foi estabelecido logo em Mateus, no livro ali, logo no começo da genealogia, fala que um anjo foi falar com Maria, quando foi avisar que ela estaria grávida. E o próprio anjo ali mencionou, ó, o nome dele se chamará Jesus. Então, quando Jesus, até o nome dele era especial, ele veio para cumprir um propósito. Ali você vê claramente o poder que há no nome de Jesus, pessoas expulsando demônios. E os discípulos voltam felizes, depois falando para Jesus, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Ele fala assim, ó, antes ficar contente por seus nomes estar escrito no livro da vida, que isso é mais importante ainda, vocês guardarem a sua fé e entrar no céu obtendo a salvação. Mas ele deixa claro ali que é possível você fazer isso. Curar o enfermo com imposição de mãos, você vai ver mais adiante que eu vou mencionar aqui. Pessoal, é assim, não é igual você vê nos filmes, o pessoal jogar uma aguinha que se desbenta, né? Que vai começando a fritar o cara ali, o vampiro, alguma coisa assim, que está possesso por um demônio, alguma coisa assim. Ou você fazer um sinalzinho da cruz assim, ou você pegar uma cruz de madeira, alguma coisa assim, que o negócio fica com medo, ou você pegar um alho, ou você pegar igual em filmes de Constantino ali, outros meios, outros rituais para expulsar um demônio. Não tem outro jeito, outra fórmula, outro meio de expulsar um demônio, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Quando Jesus falava, sai deles, é porque ele já era o próprio Cristo ali reencarnado, 100% homem e 100% divindade, 100% Deus. E depois ele ensina aos discípulos, andando lado a lado com ele, como que ele fazia isso. Na comissão de 72, ele fala, é assim que vocês vão curar os enfermos. Quando você vê uma pessoa que está enferma, você pode orar pela vida dela, expulsando aquele demônio em nome de Jesus. Seja liberta agora, seja curado agora, receba a sua cura, falando o nome da pessoa, em nome de Jesus receba. Por exemplo, receba Andréia, Juliana, Júnior. Eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem. Você fala isso e pela fé a pessoa tem que acreditar também para alcançar essa bênção. E olha só, que interessante aqui, ó, em Lucas capítulo 8, versículo 2, menciona-se assim, ó, e algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades que causavam o que nelas? Enfermidades. Quem curou elas? Jesus. E ali, ó, fala assim, ó, Maria Madalena saiu dela 7 demônios. Em uma única pessoa havia 7 demônios. E Jesus curou essas pessoas ali, muitas mulheres, a Bíblia menciona nessa passagem, foram curadas. E olha que interessante, quando se trata ali, ó, espíritos que causam enfermidade. Em Lucas capítulo 13, versículo do 10 até o 14, vai falar assim, ó, vou dar um resumo aqui, ó. Havia uma pessoa ali, ó, que havia 18 anos, uma mulher que estava 18 anos, andava de forma encurvada. Havia algo ali que estava prejudicando a parte física dela ali, tanto a parte biológica dela aqui, ó. E Jesus pôs a mão sobre ela e a endireitou. Jesus disse para aquela mulher, seja livre. Existem opressões malignas que geram enfermidade na pessoa, que se torna uma prisão emocional, espiritual, física, gera dor, gera tristeza, e somente através de uma libertação espiritual, se caso a pessoa esteja passando por isso, caso seja espiritual, só tem uma forma: oração. Alguns casos, jejum e oração. Mas olha que interessante, quando você se aprofunda mais nas Escrituras Sagradas, entende que não é jogando uma aguinha na pessoa e fazendo outros tipos de rituais, outras fórmulas, por assim dizer, mágicas, para aquele espírito sair da pessoa, ou rezas e crendices diferentes, biblicamente falando, não tem outra forma.
A fórmula que Jesus deixou bem claro para você expulsar um demônio e a pessoa receber uma cura, uma salvação, uma transformação na vida dela é através do nome de Jesus Cristo. E olhando mais adiante, em Atos, capítulo 19, versículo do 13 ao 20, você vai ver que havia um sumo sacerdote chamado Seva, e ele possuía 7 filhos. E aí aqueles filhos viram os discípulos, no caso ali, expulsando demônios, curando pessoas que estavam passando por enfermidades, realizando milagres, sendo movidos pelo Espírito Santo, realizando as obras pelo qual Jesus já havia falado para eles fazerem. O que aconteceu? Eles, sem entender, sem discernir exatamente o que estava acontecendo, foram querer fazer igual aqueles homens de Deus, aqueles homens que receberam uma instrução do Cristo, que tinha uma intenção, um propósito ali, eles foram querer fazer de qualquer jeito. O que menciona a Bíblia sobre isso? Que os 7 filhos de Seva, que era um sumo sacerdote, que não estava coligado a Jesus Cristo, eles não estavam alinhados com a vontade, eles nem estavam entendendo o que eles estavam fazendo de fato, foram querer fazer igual sem discernir o fato. Aí menciona-se que eles foram expulsar um demônio de uma pessoa que estava extremamente violenta sobre aquele lugar e estava causando arruaças, enfim, prejudicando pessoas. A Bíblia menciona claramente que aquela pessoa que estava possessa por um demônio olha para aquela pessoa, para aqueles 7 homens e fala assim: bom, Jesus eu sei quem é, Paulo bem sei quem é também, mas vocês, quem são? A Bíblia menciona que aqueles demônios pularam, aquele homem endemoniado pulou em cima daqueles homens e começou a bater neles, e começou a rasgar eles ali, começou a correr atrás daqueles homens, falando claramente, fala que eles, sem discernirem, eles correram quase nu pela cidade. A vergonha foi tanta ao ponto que outras pessoas, vendo aquele único homem que estava agindo de forma violenta, que estava possessa por um demônio, eles ficaram com medo, aterrorizados. Claro que depois houve homens de Deus que expulsaram o demônio daquele homem. Só que o que eu entendo? Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Você não entendendo sobre essas questões espirituais, procure um pastor, um homem de Deus que realmente tenha compromisso com o Evangelho, com as Escrituras Sagradas, para realizar esse tipo de trabalho. Se caso gerar um pouco de medo, fala: Júnior, eu conheço uma pessoa que eu não sei de fato se aquele problema de saúde que ela está ocorrendo é físico ou espiritual. O que eu te aconselho? Não deixe de levar no médico, que são bênção de Deus. Para quem não sabe, Lucas também na Bíblia, ele foi um médico e se converteu quando ele andou com Paulo, e foi depois pegar, a catar informações, escreveu o Evangelho de Lucas buscando as testemunhas que andaram com Cristo. O que acontece? Eles são bênção de Deus também. Eles vão usar de recursos naturais, estudaram para operar, para fazer o que tem que ser feito. Nem tudo na questão humana e ciência, que Deus deu a inteligência para o homem também. Mas caso você acreditar ou entender que aquilo pode ser uma questão espiritual, procure um pastor, um líder religioso, um homem que realmente professe a sua fé em Jesus Cristo e que tenha compromisso com a palavra, com o Evangelho. Chame ele para ir na sua casa, ou peça à distância mesmo. Fala: viu, tem uma pessoa, o nome é tal, assim, assado. O problema que ela está passando é isso. Tem como você ou ir em casa, ou orar pela vida dela aí onde você está? E aí você pode utilizar esse recurso. O pessoal usa até hoje em dia, até o WhatsApp, um meio de comunicação, ou por telefone, fazendo orações. Dependendo da situação, pode até visitar a pessoa e fazer sim uma oração e pregar as boas novas para essa pessoa, expulsando esse demônio em nome de Jesus, ou curando esse enfermo, caso seja uma questão espiritual, em nome de Jesus. Faça isso, não discernindo o fato. Se estando com um pouco de receio ou medo, procure uma pessoa que tenha autoridade e poder para realizar esse tipo de trabalho. Pessoal, então ficou bem claro. Eu lhe peço que vocês compartilhem esse vídeo. Agora vocês sabem claramente como expulsar um demônio de uma pessoa, como curar uma pessoa, caso seja uma questão espiritual. Que Deus use poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, dê um joinha e os seus comentários abaixo e seja bem-vindo ao nosso canal.